Bom dia, galera. Tudo bem? Bom, estou fazendo aqui um vídeo rapidinho para a gente fazer as análises de swing trade, mas eu não sei por que carga d'água o meu TradingView aqui não salvou os estudos que eu havia feito na semana passada. No começo da semana, aliás, na terça-feira, né? Eu abri aqui agora de manhã para revisar os estudos, olha, tá tudo limpo, tá tudo apagado. Não sei por que ele não ajustou os estudos. Mas enfim, a gente faz de novo, tá? E aí eu peço para que você, se salvou os estudos aí, para que você confira, né, no seu computador, se, por exemplo, se as leituras que a gente fez, se alguma operação acabou entrando, né, se deu algum sinal de entrada. Lembrando que essa análise a gente tem feito apenas para efeitos de estudo, que a maioria dos nossos alunos ainda está fazendo a parte de day trade apenas, tá? Então, vamos lá para a gente fazer rapidamente aqui a nossa análise, ok? Começando aqui pelo Shao, pessoal, o Shao SD, a gente analisando aqui o gráfico diário, nós percebemos que ele está numa referência de alta ainda, né, um movimento muito forte altista, e após ele capturar, deixa eu colocar minha barra de favoritos aqui de novo, após ele capturar a liquidez desta região de fundo aqui, ó, e perder o último topo, certo? Fazendo um boss. Por que boss, Léo? Porque é uma continuidade da estrutura de alta, né? Ele não fez nenhuma mitigação, não fez nenhuma captura de liquidez e perdeu fundo. Então ele apenas está continuando numa tendência de alta, né? Então a gente traça a nossa referência a partir deste fundo aqui, e nós temos aqui uma referência macro de alta no gráfico diário do Shao. Aonde é que ele está indo? Depois dele ter, ó, limpado a liquidez desse topo, ó, olha que padrão interessantíssimo. Depois que ele limpou a liquidez desse topo aqui, ele está fazendo um movimento de correção extremamente forte, deixando imbalances, né? Deixando gaps que podem ser preenchidos posteriormente, mas já ensaiando um movimento corretivo, né? Ainda numa tendência muito forte de alta. Então, aqui no gráfico diário, o que que a gente pode observar como ponto de interesse, né? Nós podemos observar como ponto de interesse esse imbalance que ele acabou de fechar. Ó, nós temos aqui um imbalance que está sendo respeitado, um FVG. Nós temos na sequência desse FVG um order block. Order block este que é um order block válido, validado, de livro. Por quê? Porque ele é um order block seguido de um candle de força que gera uma ineficiência rompendo uma região de topo. Ó. Tá? Então esse aqui é um order block extremamente válido. Aonde é que poderíamos fazer entradas, né? Entradas por risco ou entradas por confirmação. Nesse caso, nós vamos para o gráfico de 4 horas e ó, analisar a chegada do preço a essa região. Para a gente ter uma quebra de estrutura, para começar, né, para fazer um movimento a favor da tendência, veja que no 4 horas, olha como o movimento está esticado. Aonde que é o choque dessa tendência secundária, né? Então, por enquanto, ó, a tendência secundária é de baixa. Por quê? Ele pegou a liquidez desse topo aqui e rompeu esse fundo, ó. Então, por enquanto, eu tenho uma liquidez de uma tendência de baixa secundária. Então, essa tendência secundária, como que a gente pode operar ela? Identificando os POIs, ponto de interesse de venda, tá? Imbalance, FVG. Então, os pontos de interesse que eu tenho aqui nessa tendência, eu posso analisar. Tem order blocks aqui em cima também, né? Acima dessa região de consolidação. Mas esse, para mim, aqui foi o mais interessante, né? Que teve uma atuação institucional mais forte. Então, aqui nós temos duas opções. Para que a gente opere a tendência secundária, a gente tem que esperar o preço fazer essa movimentação, chegar até aqui as regiões de ponto de interesse, colocar no gráfico de uma hora e esperar uma mudança de característica para operar a secundária. Para operar a primária, que seria a tendência de alta, eu precisaria de um choque para
alinhar a tendência primária, secundária com a primária. Só que onde está o choque desse movimento secundário? Ó, no mínimo aqui, ó. No mínimo aqui em cima. Então eu acabaria perdendo toda essa movimentação de alta. Vamos ver se numa hora eu tenho um choque melhorzinho. Ó, numa hora acaba ficando mais interessante. Ele até já realizou um choque aqui, ó. Ele perdeu a liquidez desse fundo. Não dá para considerar isso como choque, tá? Um candle só. Então o choque do movimento de uma hora, por enquanto, está aqui, ó. Tá? Para eu ter uma tendência, vou até colocar aqui só como choque, porque o choque secundário é lá em cima. Então, para eu alinhar essa tendência de uma hora, para tentar alinhar com a tendência primária, eu tenho que esperar um choque. O choque é só aqui em cima. Não tem como fazer um choque antes. Para eu operar a tendência secundária, eu também tenho que esperar o preço chegar até essas regiões de order block ou FVG para operar descida, tá? Para operar vendido. Então, essa aqui é a análise do SHA-USD. Eu não sei se deu alguma operação de terça para cá, porque eu perdi os estudos, né? Então, se você tiver marcado alguma coisa aí, quiser mandar lá no grupo depois, se deu alguma operação, o Gabriel já tinha visto que tinha dado, né? Uma operação no STSHF, um STCAD, enfim. Mas eu vou só refazer os estudos aqui e salvar. Euro-USD, começando pelo gráfico diário, ó, gráfico diário do Euro-USD, ele acabou de fazer, ó, ainda não conseguiu fazer um choque, então a tendência primária ainda é de baixa, tá? Ele capturou a liquidez de fundo, ó, deixou esse último topo válido, tá? Então eu tenho aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo. Isso aqui tudo é ruído e esse aqui é o último topo, tá? Então, para eu ter um choque, né, de uma tendência de alta, eu preciso de um choque nessa região de último topo. Então, por enquanto, nós podemos considerar, ó, como última referência esse movimento que mitiga até os 50% e cai. Então, a referência do EURUSD ainda é de baixa, esse fundo aqui, ó, desse topo a esse fundo. Tá? Ele ainda não conseguiu romper o último topo, não conseguiu fazer o choque. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Quais eram os pontos de interesse que eu tinha aqui no gráfico diário? Somente esse FVG gigantesco que foi preenchido. Ó. Tá? Isso aqui já foi preenchido. Então a gente pode desconsiderar. Vamos para o gráfico de 4 horas para ver o que o preço está fazendo? Ó, no gráfico de 4 horas, ele chegou a fazer o rompimento. No gráfico diário, não. No 4 horas, sim. Tá? Mas o choque dessa tendência do 4 horas é apenas neste fundo. Choque secundário. Por quê? Porque ele ainda não capturou nenhuma liquidez para perder fundo. Tá vendo? Liquidez de topo para perder fundo. Então ele está fazendo esse movimento de zigue-zague e ele só vai perder a tendência secundária aqui embaixo para a gente operar. Então tá bem ruinzinho para a gente operar o EURUSD. A tendência primária está extremamente alta e a secundária só vai ser perdida aqui embaixo. Tá? Vamos ver numa hora? Ó, numa hora a mesma coisa. Uma hora ele chegou até a perder, né? O último fundo, né? Ó, eu tinha topo, fundo, topo, fundo, topo. Deixou esse último fundo aqui, ó, que foi perdido aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu tive um choque numa hora. Então eu posso considerar uma tendência de baixa a partir do rompimento deste fundo. Houve uma mitigação, ele já rompeu, já fez um novo choque, ó, já faz um novo choque. Então a tendência não é mais de baixa, a tendência é de alta, e ele já faz um novo choque. Então ele já traz esse choque para cá, ó, tá vendo? E aí a tendência de novo é de baixa. Então eu tenho um alinhamento da tendência primária com essa tendência de uma hora. Tem algum ponto de interesse numa hora aqui, ó? Tenho um FVG aqui pequenininho, ó, que ele já preencheu, inclusive. Então, a única entrada, como a gente faz o alinhamento diário, 4 horas, uma hora, a única entrada que você poderia ter feito aqui
era ou por esse FVG ou pela região de Golden Zone, que é exatamente a mesma. Olha só, tá? Bateu exatamente nos 50% da Golden Zone. Então você poderia ter deixado uma ordem de venda aqui nesse FVG, o stop deslocadinho acima dele. O certo do stop do FVG seria aqui em cima, ó, mas esse stop fica muito caro, né? Então você pode deixar ele deslocadinho em cima do FVG e o alvo na liquidez primária lá embaixo. Então isso seria uma entrada no gráfico de uma hora. Ele chegou a acionar essa entrada, vamos ver se ele vem para cumprir o alvo. Não ficou uma entrada muito bonita, porque, né? Ele não gera uma liquidez para liquidar essa para capturar essa liquidez para validar um movimento. Ele vem em linha reta, mas seria uma entrada por risco, tá? Não por confirmação. Vamos ver se ele executa isso aí. Bitcoin, gráfico diário. Bitcoin no gráfico diário, ó. Ele pega a liquidez deste fundo e rompe este topo. Rompendo este topo, ele deixa para mim uma tendência de alta, uma referência de alta, tá? Como que eu posso puxar essa referência de alta primária, né? Eu posso considerar a onda que faz o rompimento, né? O movimento de impulsão que faz o rompimento do último topo, tá? Ou posso considerar o movimento todo, desde aqui de baixo até lá em cima. Não está errado. Tá? Quais são os pontos de interesse que eu tenho aqui? Ó? Order block válido de livro de compra. Tá? Tem uma pequena ineficiência aqui, próximo da região de desconto, né? Já dentro da região de desconto. Tá bom? E essa ineficiência aqui ela foi concluída, ela foi mitigada antes do rompimento. Tá? Então, aqui a opção que nós temos é esperar o preço atingir essas regiões, mudar para o gráfico de 4 horas e operar ele. Vamos ver no 4 horas se a gente tem uma tendência secundária. Ó, tendência secundária no 4 horas só vai acontecer no rompimento deste fundo. Ó. Choque secundário. Então, enquanto ele não romper esse fundo aqui, a gente não tem como operar uma tendência secundária no Bitcoin, tá bom? Então, temos que esperar ele chegar nessa região ou romper, fazer um alinhamento com uma tendência secundária para poder colocar alguma operação. O S30, gráfico diário. Ó, o S30 fez mais ou menos o mesmo movimento do ouro, né? Ó, capturou a liquidez desse topinho aqui, ó, de livre essa captura de liquidez e agora ensaiando um movimento de correção. Tá? Ó, o gráfico dele está praticamente igual ao do Shaw, ó, igualzinho. Então, o que que a gente tem aqui? Ó? O rompimento deste topo gerou para mim um choque, liquidez de fundo, rompimento de topo. Então, a minha tendência primária, ela é aqui, de alta, ainda que tenha começado um movimento de correção, mas eu tenho um movimento de alta. Pontos de interesse dentro da região de desconto, não tenho praticamente nada, ó. No gráfico de uma hora, todos os pontos de interesse foram mitigados. Ó, não tem FVG, esse order block não é de livro, tá? Poderia considerar isso como order block, porque ele foi rompido? Foi, mas ele foi rompido em 2 candles, ó. O ideal do order block de livro é quando ele é rompido em apenas um candle. Então você pode deixar essa região marcada, mas aqui você não pode entrar com risco. Você tem que sempre entrar por confirmação, porque esse order block não é um order block de livro, tá bom? Então, tendência primária de alta, esperar o preço chegar até na região de order block para ir em direção à liquidez primária. Tendência secundária no 4 horas. Ó, já existe. Por que que ela já existe? Porque ele já capturou a liquidez desse fundo, desse topo e já perdeu esse fundo. Ó, então aqui eu já tenho um choque secundário. Então eu tenho uma referência de baixa aqui, ela não mitiga no 50%, não captura liquidez, vai embora, não mitiga no 50%, não captura liquidez e vai embora. Então, ó, tendência secundária de baixa, pontos de interesse que eu tenho. Esse order block válido, por que que ele é válido? Porque ele tem
um, um imbalance na sequência dele, ó, deixou esse FVG gigantesco. Não vou marcar esse FVG, por quê? Porque ele já está na região de desconto, eu não quero. Eu quero pontos de interesse na região de prêmio, aqui em cima, tá? E eu tenho esse order block aqui de cima também, ó, que está junto, praticamente uma zona de order blocks, né? Então, para eu operar essa tendência secundária, o que eu preciso? Que o preço faça essa mitigação, teste. Aí a gente vai para o gráfico de uma hora, espera a quebra de estrutura e entra na operação. Certo? Então, essa é a leitura para o S30. O SDCAD. O SDCAD ficou salvo, ó. Os outros que não ficou. Diário do SDCAD, ó. O Gabriel tinha chamado a atenção desse movimento do diário do SDCAD. Então, a gente tinha essa referência de alta e tinha esses order blocks marcados aqui, ó. Order blocks e FVGs. E aí, o que o Gabriel chamou, que ele chamou a atenção? Ó, vamos fazer um replayzinho aqui só para ficar certo para vocês. Ó. Vou apagar aqui esse estudo, porque quase chegou a pegar uma ordem dele lá, que ele tinha deixado marcado. Então, vamos só analisar como é que ele fez a leitura, né? Como é que a gente havia feito a leitura. Então, o preço deixa uma referência, deixa um order block seguido de um FVG válido. Né? Esse FVG já havia sido mitigado, faltava o order block. Então, quando o preço chega na região de order block de compra, o que o pessoal fez? Foi para o gráfico de 4 horas, ó, e esperou o choque. Então, o choque, por enquanto, estava aqui em cima da tendência secundária. Aí a gente vai acompanhando o que o preço faz. Ó, rompeu. Então, uma vez que ele rompeu, ele deixa para nós uma nova referência. Ó. O que eu tenho de ponto de interesse dentro dessa referência? Tem um order block aqui, ó. Order block de compra, tá? Um order block de compra. Aí a galera, o pessoal colocou uma ordem de compra aqui, stopzinho deslocado no fundo e alvo lá para cima, que é a liquidez primária, né? Do movimento. Então, olha o que o preço faz. Ele renova a estrutura, deixa um outro order block aqui em cima, ó. Deixa um outro order block aqui em cima. Aí a galera subiu, o Gabriel subiu a entrada dele para cá, com o stop deslocadinho no fundo. Vamos ver se ele ativa. Agora o movimento tá aqui. Eu não sei qual que foi a entrada que ele falou. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ele falou que tinha quase pegado a entrada dele. Eu acho que ele considerou. É, bom, não sei. Depois eu preciso ver com ele qual que foi a entrada que ele fez aqui, mas não teria dado a entrada ainda. Mas o movimento estaria válido. Então, olhando no gráfico diário, ó, eu ainda tenho a liquidez primária lá no topo. Na tendência secundária de 4 horas, ele ainda pode voltar dentro dessa região de interesse. Ele voltando dentro dessa região de interesse, você vem para o gráfico de uma hora e espera. Então, o preço vai fazendo isso, ó, no gráfico de uma hora, faz a mudança de característica e você pega ele comprado lá para cima. Tá bom? O SDJPY, esse aqui ficou salvo também. Ó, gráfico diário. Então, a gente tinha uma tendência de alta no JPY, essa tendência grande de alta ainda, né? Ela não fez nenhuma mitigação. Então, ó, tá vendo? Ela não mitiga, ela não captura liquidez, então a gente tem que ir subindo, né? Essa tendência gigantesca de alta dele. Tendência secundária no gráfico de 4 horas, ó. A gente identificou essa tendência de baixa, depois que ele rompeu esse fundo aqui, ó. Deixou esse FVG gigantesco, ele foi mitigado uma vez, veio para baixo, né? A gente fez um estudo semana passada dele aqui. Aí ele voltou lá para ser testado de novo, tá? Porque ainda faltava um espaço. Então, se a gente pegar esse FVG ó, e diminuir para esse topinho aqui, ó, olha como ele foi agora lá fazer o teste no que restou desse FVG para ser concluído. A gente deixou uma ordem pendurada aqui, ó, com o stop aqui em cima.
Então, essa ordem estaria ativada. Uma ordem por risco, tá? Isso seria por risco. A gente não está fazendo esse tipo de entrada ainda. Eu coloquei isso só como exemplo. Então, eu vou fechar isso aqui, ó. Porque agora, o que que a gente tem que fazer? No 4 horas, temos que esperar uma mudança de característica. Onde vai acontecer essa mudança de característica? Quando ele perder este fundo aqui, ó. Aí eu tenho uma tendência secundária, e aí a gente faz todo o procedimento. Analisa a tendência secundária, encontra o point na tendência secundária e faz a operação. Beleza? Então, o SDJPY ainda está nessa aqui. E, por fim, o SDCHF, para a gente não se alongar, porque eu já tenho que começar a aula já já com vocês. Na verdade, a gente começa às 10, mas dá tempo ainda de descansar uns minutinhos, fazer uma leitura. O SDCHF, gráfico diário, olha só. Gráfico diário do SDCHF, tendência de baixa, né? Por quê? Porque ele capturou a liquidez de topo, perdeu o último fundo, tá? Ó, eu posso considerar, para não forçar a barra, ó, poderia considerar até este fundo aqui, ó, que foi perdido. Na verdade, ele não perdeu esse aqui ainda, ele perdeu. Na verdade, eu não considerei pavio, né? Esse pavio aqui foi na hora de notícia, né? Então, quando ele perdeu essa consolidação de fundo aqui, ó, aí a gente considerou como uma tendência secundária, de quebra, tá? Ele perdeu, ó, se você pegar aqui, ó, ele faz um movimento de consolidação aqui, ó. Esquece o pavio que foi na hora da notícia, depois rompe. Então, isso aqui é uma região de fundo. Aí ele perde, então deixou essa tendência secundária, essa tendência primária de baixa para a gente, tá? Então, na tendência primária de baixa, no gráfico de uma hora, de diário, ficou para nós esse FVG gigantesco aqui, ó, né? O preço chegou lá nele. Aí a gente foi para o gráfico de 4. No gráfico de 4, a gente conseguiu refinar melhor essas regiões. Então, olha, no gráfico de 4 horas, deixa eu só colocar o meu mouse aqui, que meu mouse está querendo começar a acabar a bateria ali. Deixa eu colocar o cabinho nele aqui. Então, no gráfico de 4 horas, a gente fez um refino daquele FVG. Então, a gente identificou aqui, ó, um order block de venda, que foi onde o preço bateu agora. Ó, um order block de venda, um FVG aqui em cima, que havia ficado. Tá vendo? E esse FVG aqui, ó, no gráfico de 4 horas, ele some. Então, o que que a gente esperou fazer? Ó, vamos fazer o estudo agora aqui. A gente analisou, então, no gráfico de 4 horas, a tendência secundária é de alta. Por quê? Porque ele captura a liquidez desse fundo, perde o topo. Então, ó, a tendência secundária aqui, ó, é de alta, ó. Tá vendo? Tendência secundária de alta. Nós identificamos aqui embaixo, ó, FVGs, que ficaram na zona de desconto. Então, o que que a gente está esperando o gráfico fazer? O gráfico tem que voltar aqui para baixo. Ou ir para uma hora. Tá vendo? Por quê? Ó? Porque no 4 horas, para eu ter um choque no 4 horas, eu teria que esperar esse movimento romper esse topo para validar esse último fundo, porque senão o último fundo é aqui, ó, da tendência secundária. No gráfico de 4 horas, o choque seria aqui. Então, só a partir daqui eu poderia operar vendido. Aí eu acabo perdendo todo esse movimento. De repente, o preço veio aqui na mitigação da zona de prêmio dessa tendência primária de baixo e já começa a cair. Então, eu posso vir para o gráfico de uma hora, ó, e aí vamos ver se deu entrada aqui, ó, no gráfico de uma hora. Vamos colocar um replayzinho, na hora que ele chegou aqui, ó. Então, na hora que ele chegou aqui nessa região, ele deixa uma região de fundo, tá? Mas o último fundo válido é aqui embaixo, ó. É aqui onde está marcado. Pelo menos aqui, ó, que tem dois candles de cor contrária. Vamos ver se o preço renova o topo, ó. Ele não renova o topo, tá vendo? Ele não chega a renovar o topo, mas ele faz uma estrutura de topo duplo, ó, praticamente na mesma região. Então, se ele perder esse fundo, eu posso considerar aqui como uma perda. Por quê? Porque ele não chegou a violar o último topo, mas ele faz uma estrutura de topo duplo, ó, praticamente na mesma região. Então, ó, perdeu. Vamos voltar aqui uma barrinha. Perdeu.
Aqui, como que eu poderia entrar nessa operação? Ó, faço aqui minha Fibonacci, tá vendo? Faço a minha Fibonacci, coloco aqui a minha Golden Zone. Olha como fica aqui, ó, um, um order block bem na região de Golden Zone. Ó, order block de venda aqui. Então, eu poderia colocar uma ordem de venda no 50% desse order block, com o stop acima desse último topinho, ó, para evitar ser violinado. Tá? Vamos ver o que o preço faz? Ó, pum, acionou a ordem. Então, ó, a ordem já estaria aqui. Onde é o alvo dessa operação? Aí eu tenho que ir lá para o gráfico diário e ver onde é a liquidez primária. A liquidez primária desse movimento é aqui embaixo, ó. Ou seja, uma operação com risco-retorno de 1 para 1 para 27. Por quê? Porque a liquidez primária é aqui embaixo. Vamos lá no gráfico de 1 hora para ver se o preço vai, para a gente poder defender a operação. Ó, ele vai embora. Aqui, ó, se o stop tivesse ficado acima desse topinho, ó, ele já estaria quase estopando, porque ele foi pegar a liquidez desse topo aqui, ó. Então ele ficou pertinho do stop, ó. O stop está aqui em cima, ó. Bem pertinho do stop e ainda estaria dentro da operação, ó. Teria dado uma beliscadinha no stop, ó. Talvez se a gente estivesse operando numa corretora, né, pelo spread teria estopado, mas eu estaria vivo na operação ainda. Ah, então vamos deixar essa análise aqui do SDCHF para ver se o preço vai em direção ao alvo, tá? Se ele chegar no fundo, a gente pode fazer aquela pirâmide, etc, etc. Mas o alvo, né? Se a gente não quiser ser ganancioso pelo método que a gente está operando, o alvo dessa operação seria a liquidez primária daqui, ó. Ou o 1 para 5 que a gente tem trabalhado. Aí vai de acordo com o seu plano de trade. No 1 para 5 seria aqui. Beleza, galera? Bom, essa é a análise, então, para swing trade que eu tenho para vocês. Vou subir esse vídeo lá no YouTube depois para quem não assistiu. E daqui a pouquinho a gente começa a nossa aula ao vivo aí às 10 horas. Beleza? Forte abraço para vocês aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat, que eu tô sem fone, pessoal. Mas tranquilo, ó. Ele estava aí até agora há pouco. Maravilha, então. Então, até daqui a pouco na aula ao vivo. Um abraço. Fui.